Bom dia a todos. Se no final vocês saírem falando que eu só falei merda aqui, na verdade não vou ficar triste, não vou ficar chateado, porque embora esse não seja o título da minha palestra, na verdade é da merda que eu quero falar. Isso foi só uma dissimulação, né? O título é só uma dissimulação para não assustar vocês. E eu vou começar aqui provocando vocês. Que ligação nós podemos estabelecer entre o vaso e o bambu? Que relação nós podemos encontrar aí? Na verdade, isso não é uma piadinha, né? Não é uma piadinha e nem uma charada, igual aquela que vocês já ouviram do Silvio Santos e Garotinho no YouTube. Na verdade, todas as coisas estão ligadas, estão interconectadas. E aprender, de certa forma, é conseguir ligar os pontos, ligar as ideias, ligar as pessoas, ligar as coisas de um modo geral. Não é? E vocês se lembram, na nossa infância, quando a professora trazia um papel em branco, cheio de pontinhos, e a gente olhava aqueles pontinhos e não conseguia enxergar nada de concreto. Mas, na medida que nós íamos ligando aqueles pontinhos, aparecia ali a figura de uma planta, de um objeto ou de um animal. Ou seja, o que era desconhecido passou então a ser conhecido. O que era desconexo passou então a ter um nexo. Assim, então, de certa forma, aprender é ligar pontos. E a frase mais linda que eu já ouvi a esse respeito, que eu já li a esse respeito, ela é acreditada a um poeta inglês chamado Francis Thompson, que dizia que ninguém toca uma flor sem incomodar uma estrela. Eu não sei que ligação possa existir, não sei estabelecer um elo, uma relação entre a flor e a estrela. E, até por absoluta falta de conhecimento, eu não vim aqui ligar a flor à estrela. Talvez alguns de vocês possam, na outra edição do TED, fazer isso para nós. Eu vim aqui tentar fazer uma ligação entre o vaso e o bambu. O vaso, todos vocês conhecem, ou pelo menos eu acho que conhecem, né? Normalmente nós visitamos ele todos os dias, e ali depositamos, né? Às vezes, até mais vezes por dia, né? 2, 3, 4 vezes por dia, dependendo se o almoço foi uma feijoada ou uma salada. E ali depositamos, normalmente, o que nós chamamos de problema, um grande problema, que alguns chamam de esgoto, outros chamam de efluente, outros chamam de águas residuárias, e popularmente é conhecido por merda. Né? E esse problema, então, ali nós depositamos esse problema e acionamos uma cordinha ou apertamos o botão e nos sentimos aliviados, né, por ter nos livrado de tal problema. Mas, na verdade, a gente alivia só a barriga, porque a consciência ainda fica um pouco incomodada, porque nós sabemos que esse problema normalmente retorna. Normalmente ele volta, né? E nós sofremos com esse receio de que ele volte. E normalmente ele volta mesmo. Inevitavelmente esse problema volta. Né? Na forma de peixes boiando nos rios, no cheiro insuportável aos nossos narizes, ou no esgoto correndo ao céu aberto. Todos nós já presenciamos essas cenas e sabemos que esse é um grande problema no Brasil. E no mundo todo até. Né? E se nós apresentamos uma solução simples e barata, e também eficiente, para aqueles que podem ou deveriam nos ajudar a resolver esse problema, que nos cobram, que é o Estado que nos cobra para resolver esse problema, muitas vezes não somos ouvidos ou não se interessam. Não é? Muitos não se interessam, porque, como às vezes uma alternativa é barata, a solução é barata, a comissão também não é interessante. Não é? Então, e esse problema continua nas nossas ruas, nos nossos rios, não é? Nos nossos narizes, nos hospitais, porque também esse é um problema de saúde pública, 80% das doenças infecto-contagiosas são veiculadas pela água, e o problema segue. Do outro lado,
não é? O segundo ponto, nós estamos aqui tentando ligar o vaso ao bambu. O segundo ponto, nós temos o bambu. O bambu também, que todos vocês conhecem. Planta é ligada à nossa infância, quem soltou pipa, né? Sabe que a pipa tem como estrutura, muitas vezes, o bambu. O bambu, que é milenarmente conhecido pela cultura oriental, planta em que foi catalogado mais de 4.000 usos, não é? E planta que, curiosamente, o Brasil tem o maior número de espécies nativas de bambus do mundo, 233 espécies depositadas em herbário. Então, todos nós conhecemos o bambu está bem presente no Brasil. Então, nós estamos tentando aqui estabelecer esse elo, essa ligação entre o bambu, o vaso e o bambu. E nós vamos fazer essa ligação através de um tubo mesmo, um cano PVC, de esgoto. Por quê? No vaso, ou naquele problema que nós temos para resolver, para o bambu é uma solução. Porque nesse problema que nós encontramos, ou que nós depositamos lá no vaso, nós temos nitrogênio, fósforo, potássio, bactérias, né? E tudo isso é utilizado pelo bambu como nutriente. Porque o bambu ele possui microtubos no seu sistema radicular, é um sistema radicular que a gente chama de sistema radicular fasciculado. É uma rede de microtubos, uma teia de microtubos que forma uma peneira biológica. E ao passar o efluente, ou o esgoto passar por essa teia, por essa rede de vasos capilares, então nós temos uma depuração desse efluente. Porque o bambu exporta esse nitrogênio, fósforo, potássio, aquilo que nós chamamos de poluição, aquilo que é indesejável para os rios, transforma em colmos, que são as varas do bambu. E esses nutrientes permitem, nas nossas condições, que o bambu chegue a uma taxa de crescimento incrível. Nas nossas condições, o bambu pode facilmente chegar a um crescimento de 30 centímetros por dia. E isso é feito pelo acúmulo de celulose nas suas paredes. Mas, na cadeia de celulose, o componente básico é o carbono. Então, ao crescer e ao exportar esses nutrientes, aquilo que era para nós um problema, para a sua parte aérea, então o bambu também limpa o céu, sequestrando o carbono, e nos devolve oxigênio. Então, ao mesmo tempo, ele limpa o céu e limpa a terra. Esse processo é conhecido como fitorremediação, ou a remediação do solo, a cura do solo, né, pelas plantas. Existem várias plantas que nós podemos utilizar e empregar para fazer isso. É um sistema que é homologado pela Agência de Água da França e existem pesquisas em todo o mundo. Nós temos uma equipe que trabalhamos com um projeto de pesquisa aqui e fizemos também esses experimentos aqui em Goiás, nas nossas condições. E é um sistema comprovado, de eficiência comprovada, tão eficiente como os sistemas convencionais que nós temos por aí. Então, aí nós temos, com isso, com esse crescimento acelerado do bambu, uma alta produção de bambu. Então, nós poderíamos dizer, e o que fazer, então, com tanto bambu? Pegaram uma onda, conheci um havaiano que fabricava pranchas de surf de bambu. Fazia uma magrela, está no YouTube rodando um vídeo de uma bicicleta feita de bambu. Uma viagem, né? Os artistas, um belo piso. Hoje existe um mercado mundial para os pisos de bambu. Uma catedral, isso é em Pereira, na Colômbia. Um notebook, né? Um uso mais high-tech. Uma jangada, né? Algumas precisam
alguns modelos precisam de uma certa habilidade. Um jantar romântico, uma laje, se aventurar numa descida, um charmoso gazebo, uma ponte, porque o bambu tem altíssima resistência à tração e compressão, e se nós considerarmos unidade de resistência, o bambu tem 5 vezes mais resistência do que o aço, quando nós consideramos o peso específico dele. Um teto, uma cadeira, descansar simplesmente, uma luminária, montar uma banda, uma mesa, um sofá. O céu é o limite, porque a gente sabe que a pipa é estruturada muitas vezes com bambu, e que o primeiro avião, 14 bis, e o Demoiselle, também foram estruturados com bambus. Né? E se faltar imaginação e coragem, é só queimar, porque o bambu ele tem um alto valor energético, em torno de 4.500 quilocalorias, que é comparável, é semelhante ao do eucalipto, que é a biomassa mais empregada no Brasil hoje. Né? Então, nós podemos pegar um problema, um passivo social, ambiental e econômico, e transformar num ativo social, ambiental e econômico. Aquilo que é um problema, nós temos a oportunidade, em muitas situações, de transformar numa solução. A fitorremediação com o bambu, ela é testada e já é homologada, e está aí uma tecnologia simples e de fácil apropriação, pronta para usarmos. Muito obrigado.